aqui novamente, finalzinho do terceiro bimestre, última aula para nós agora, essa aqui gravadinha. Próxima vez que a gente se encontrar vai ser no quarto bimestre já. Nossa, que legal, né? E aí, aquilo que eu falei lá no Go Brand, um pezinho e meio já chegando no terceiro ano, estamos chegando, e a gente vai chegar lá. Segundo reinado, né? Então a gente já iniciou o golpe da maioridade, o Dom Pedro II agora assumiu, tem as questões políticas dos liberais, dos conservadores, em que ele fica balançando tudo, e o Dom Pedro II estrategicamente vai então colocando hora um, hora outro no poder, até que, né, tem aquela questão dele ser o monarca nascido, então no Brasil, fortalecimento da sua autoridade por causa disso e tudo mais. E lá em 1847 ele vai resolver, então, para tentar acalmar os ânimos políticos, ele vai fazer a criação do presidente do Conselho de Ministros. Nossa, presidente do Conselho de Ministros. É como se fosse o nosso presidente da Câmara, presidente do Senado, alguma coisa assim, né? Só que o detalhe é que esse carinha que ia ser o presidente do Conselho dos Ministros não ia ser eleito, ele ia ser indicado pelo próprio imperador. Isso mostrava a autoridade do imperador. Lembra lá na Constituição que ele tem daí o poder moderador, o poder executivo. E aí isso mostra, né, toda a centralização do poder. Bom, o que esse momento foi chamado? De parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque no parlamentarismo o cara é eleito, né, e ele vai então governar, né, o país através da sua eleição. No Brasil, nesse momento, a gente vai ter a criação do primeiro-ministro lá, do presidente do Conselho de Ministros, mas indicado pelo imperador. Isso significa que por baixo de tudo, quem daria as ordens era o próprio imperador. Por isso o parlamentarismo às avessas, certo? Então é bacana de se pensar assim, né? E era uma estratégia para tentar disfarçar o autoritarismo, inclusive, do imperador, né? Por isso que ele cria esse presidente do Conselho dos Ministros. A tentativa de acalmar a política. Dentro da economia do Brasil, bom, saímos do eixo lá no Nordeste, vamos vir para o Sudeste. Café agora é a nossa matriz, né, o nosso motivador dentro da economia, vai servir muito para o Vale do Paraíba, ali Rio de Janeiro e tudo mais. Utilização de mão de obra escrava no café e, claro, intercalando com outras culturas, mas mais para subsistência, sendo o café o nosso principal. Criação de estrada de ferro para escoamento do café, bancos, modernização, as cidades são modernizadas, vai surgir uma luz elétrica, vai surgir bancos, vão surgir as modistas, vão surgir, então, vai existir uma modernização dessa sociedade cafeicultora, que é um dos alicerces do Segundo Império. Beleza? Tá aí? Bom, junto com isso, a gente vai ter a Inglaterra sempre dando seus pitacos aqui no Brasil. E aí vai ter o tratado, né? O Tratado de Comércio e Navegação lá de 1810. Prof, mas estamos falando do Segundo Império, você está falando lá de 1810? Isso! Lá em 1810, o príncipe regente, o Dom João, já tinha assinado esse Tratado de Comércio e Navegação, onde ele se compromete a diminuir o tráfico negreiro. 1810, cara! Por quê? Porque para a Inglaterra era interessantíssimo que nós não tivéssemos mais escravos. Lembra, escravo não compra, não é consumidor. A Inglaterra precisava de mercado consumidor. E aí, né, vai vindo, e a gente vai enrolandinho mesmo a Inglaterra, bem enrolando o mesmo termo, né? A gente vai levando até conseguir que lá em 1845 a Inglaterra resolveu fazer uma outra lei chamada Lei Bill-Aberdeen. O que é essa Lei Bill-Aberdeen? Onde a Inglaterra vinha e se colocava como a guardiã dos mares, né? Em que ela podia capturar qualquer navio negreiro. Puxa, e agora? O que a gente faz? Não pode mais, né, trazer escravos da África
encareceu, a mão de obra escrava ficou super cara, porque o traficante agora ele vai cobrar o dobro para trazer os escravos por causa do risco, né? E aí, como vai estar começando a faltar a mão de obra escrava, significa que o preço do escravo subiu, problemas para a economia do Brasil. Mas, como a gente tem que agradar a Inglaterra, né, passar a mãozinha lá, porque a gente está devendo tudo para a Inglaterra, inclusive os... Posso falar bobagem? Então, a gente vai fazer uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que é basicamente o mesmo texto da Bill Aberdeen, em que era proibido, então, o tráfico negreiro e tudo mais, e a gente chama assim, que é uma lei para inglês ver. O Brasil não tinha a menor intenção de cumprir com essa lei. O Brasil tinha a intenção, sim, né, de que a Inglaterra ficasse calminha com isso, né? Então, falta de mão de obra dentro dentro do Brasil. Deu um branquinho aqui, gente, deu, sabe? Aí, dando uns negocinhos. Esqueci de falar que um nome bem interessante para a modernização do nosso país foi o Visconde de Mauá, né? Uma pessoa que era comerciante e tal, e ele vai trazendo a modernização. Inclusive, a estrada de ferro Santos Jundiaí foi financiada pelo Visconde de Mauá. Ela não foi uma obra pública, ela foi uma obra privada, né? Bem bacana depois você pensar isso. Então, eu falei aqui da modernização, eu falei da abolição, e eu queria trazer para vocês esses conflitos. Lembra que a gente viu a Revolução Praieira, a gente viu alguns conflitos ali no início do Segundo Reinado? Eu trouxe mais esses três aqui para a gente, né? Então, sempre só contextualizando eles. A questão platina. Bom, o que foi a questão platina? A questão platina foi que, lá no Uruguai, então, estou virando aqui para não me perder, o Uruguai, então, a Argentina, mais especificamente a província de Buenos Aires, ela queria, então, formar a Províncias Unidas do Rio do Prata. Ou seja, queria que as províncias de hoje a Argentina, mais o Uruguai, mais um pedaço do Brasil, se tornassem, então, as Províncias Unidas do Rio do Prata, do Rio da Prata. E isso vai fazer com que o Brasil não goste muito, porque pensa bem, se o Brasil agora, que é em extensão territorial, é um dos maiores países da América Latina, se a Argentina consegue, e a província de Buenos Aires consegue, então, unir outras províncias ali, eles vão fazer uma concorrência com o Brasil. Não é legal. Na mesma situação, essa província de Buenos Aires, ela tinha interesse lá no Uruguai. Lembra quando a gente falou da questão cisplatina, que o Uruguai estrategicamente era bem legal? E aí, essa província de Buenos Aires, então ela queria anexar o Uruguai. Só que lá no Uruguai, a gente tem aquele problema dos blancos e dos colorados, dos partidos, né, dois partidos políticos. Os blancos ligados aos latifundiários, os colorados ligados aos comerciantes. O que acontece? O carinha lá de Buenos Aires, que eu vou ter que olhar o nome porque eu não me lembro dele ali, o Juan Manuel de Rosas, ele vai se juntar então ao Manuel Uribe, que era um líder do Uruguai, dos blancos, e eles dão um golpe e eles tomam o Uruguai. Quando eles tomam o Uruguai, o Brasil vai então agora entrar nesse conflito, né, do outro lado, e eles não vão permitir. Para a gente ter um resumão da coisa ali, eles estavam assim, com medo realmente de que se formassem as províncias, de que se formasse um país em território tão grande quanto o Brasil e isso causasse concorrência. Essa foi a questão platina. Lógico que a gente sabe, né, que no desenrolar da coisa, cada um ficou no seu espaço mesmo e pronto. Aí a questão Christian. Cara, a questão Christian é muito doida. Porque tinha lá um navio inglês navegando perto do Rio Grande do Sul e o navio naufragou, né? Muitos ingleses morreram, alguns se salvaram e eles foram lá e o William Christie, alguma coisa assim, que era embaixador aqui no Brasil, ele foi e pediu ajuda então ao Segundo Império, né? E o Segundo Império meio que
nem aí para eles, e o navio foi saqueado. O embaixador inglês ficou muito bravinho, ficou muito doidinho assim, porque o Segundo Império, né, o imperador Dom Pedro II, não deu bola para o problema inglês. Tá, passou um tempinho, não é que 3 marinheiros ingleses se envolvem numa briga aqui no Brasil, são presos. Pronto. Outro problema para o Brasil, problema político daí para o Brasil e para o embaixador Christie, que exigia que o Brasil então tomasse providências por causa dos carinha lá, que já não tinham tomado providências quando o navio afundou, que ele foi saqueado e aquela coisa toda. Resumindo, cara, romper relações Brasil e Inglaterra. Você acredita? Mas eles romperam relações em que eles só voltaram em 1865, se eu não me engano, quando a Inglaterra se desculpou com o Império Brasileiro. Olha! E aí eles voltaram então a ter relações, inclusive pedindo desculpas pelo mau comportamento do embaixador Christie. Legal, né? Você pensar? A questão Christie. Outro conflito conhecido, Guerra do Paraguai, né? Então a Guerra do Paraguai vai ser exatamente por causa de questões econômicas, né? O Paraguai estava se desenvolvendo industrialmente e aí ele acabava fazendo concorrência, inclusive com os países ingleses, que depois a Inglaterra entra na guerra financiando, né, a guerra exatamente por causa disso. E o Brasil, então, a Argentina e o Uruguai, eles fazem uma aliança, a tríplice aliança contra o Paraguai. Bom, qual foi o motivador disso? O ímpeto de industrialização do Paraguai. Esse foi o fator motivador, porque o Brasil era agrícola, café, né? Então, assim, o Uruguai ele era, né, criador de carne, bovina, exportador de charque, essas coisas assim. Aí vai, né, tem a navegação ainda pelo Rio da Prata, que é uma disputa entre os países. O Brasil usava para chegar lá no Mato Grosso, que era mais perto e tudo mais, passando então pelo Rio Paraguai. Tá ok? Até aí é isso que estava acontecendo. O que acontece? O Império Brasileiro vai invadir o Uruguai lá em 1864, formando uma aliança então com o Partido Uruguaio, Partido Colorado. Lembra que eu falei dos blancos e dos colorados? O Brasil então agora, né, tem essa união com o Partido Colorado. O presidente do Paraguai, o Solano Lopes, ele não gosta disso, porque acaba aumentando o tamanho e a força do Brasil, e ele vai declarar guerra ao Brasil, aprisionando um navio chamado Marquês de Olinda, né, nessa aliança aí, porque daí o Paraguai faz aliança com os blancos lá no Uruguai. Bom, nessa aliança agora da Argentina e Uruguai, no Partido Colorado declarando guerra ao Paraguai, vai ter o território invadido, a Argentina vai ter seu território invadido pelo Paraguai, o Uruguai vai estar então aliado ao Império Brasileiro. Bom, porque você fica nesse e não lembra de nada. Pensa, eles estão se aliando, fazendo as alianças, ok, não importa ali, o que importa é o seguinte: Brasil, a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai. Isso, tá? Aí você vai lembrar o seguinte, da Batalha do Riachuelo. Essa é legal você lembrar. O almirante Tamandaré, que foi quem comandou essa batalha do Riachuelo, ele vai derrotar a Marinha Paraguaia lá no Rio da Prata, né? Então, assim, não é no oceano, ali na Bacia do Prata, que era a disputa que tinha. O Paraguai ele fica bloqueado, ele não tem por onde sair mais, né? O que acontece? A resistência paraguaia ela vai ser muito forte, ela vai estar, porque o Paraguai estava bem preparado, ele já estava industrializado, ele estava há anos 1000, né, de avanços com relação aos outros países, mas mesmo assim ele não vai aguentar, vai sucumbir, principalmente pelas tropas do Barão de Caxias, né, que vai estar lá negociando isso. E as consequências disso, né, qual foi a consequência então disso tudo? 300 mil mortos, mais ou menos em torno de 300 mil mortos. A indústria paraguaia estava em ascensão
parte do seu território. É bacana, muito legal da gente pensar o seguinte, de que provavelmente, e aí vamos para o campo das hipóteses, né? Porque a gente tem que surtar um pouquinho de vez em quando. Se não tivesse acontecido, talvez o Paraguai fosse o país de destaque dentro da América Latina, né? Então, como a gente não pode saber com certeza, talvez isso tivesse acontecido. Para terminar o segundo reinado, a gente tem aqui o tripé. E eu coloquei esse tripé pelo seguinte: isso aqui é o que sustentava o segundo império: os militares, a igreja e os cafeicultores. Aí o Dom Pedro II, ele se envolve em treta, cara. Ele se envolve numa treta primeiro com a igreja. Por quê? Porque a igreja queria que ele proibisse a maçonaria dentro do Brasil. A maçonaria já existia desde o Dom João no Brasil, né? E aí ele vai lá e ao invés de proibir a maçonaria, ele prende uns caras rebeldes, uns bispos rebeldes da igreja. E aí a igreja católica rompe com o Dom Pedro II. Significa que o Dom Pedro II não tem mais o apoio da igreja, não é mais um tripé. Mas ele ainda tem o apoio dos militares. Só que os militares lutaram na Guerra do Paraguai. E eles foram vencedores. E eles chegaram chegando. E eles queriam maior participação dentro do governo. Por quê? Porque o governo do Segundo Império ele era elitista. E aí os militares não conseguiam esse apoio, né? E eles vinham lá e começavam então a reclamar. E retiraram o apoio do Dom Pedro II. Mas ainda tem os cafeicultores que sustentam o Dom Pedro II. Não tem mais. Por quê? Porque os cafeicultores ficaram muito bravos com a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea. Mas por que ela assinou a Lei Áurea? Ela assinou a Lei Áurea porque ela foi pressionada pelo movimento republicano e abolicionista e pela Inglaterra. Porque a princesa Isabel era casada com um francês, com Dedil. E aí França e Inglaterra têm treta desde sempre. A Inglaterra pressiona então a princesa Isabel e ela assina a Lei Áurea, abolindo a escravidão, porque o Dom Pedro II tinha ido para a Europa fazer um tratamento de saúde, ele já estava velhinho. E ele deixou ela ali por um tempo. E aí os cafeicultores ficaram muito bravos, né? Porque quem sustentava a questão de café no Brasil? Os escravos. E aí a princesa aboliu os escravos. Eles não tiveram indenização. Isso tudo derruba o nosso imperador Dom Pedro II, que a gente vai dar continuidade em outro momento. Até a próxima!